E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a fixar células através do F4, conhecer um pouco sobre referência relativa e referência absoluta no Excel. Vamos conhecer através de exemplos como aplicar cada uma dessas ferramentas e demonstrar através de alguns exemplos práticos as melhores maneiras de desenvolver as suas fórmulas. Fique conosco, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Estou aqui na tela do meu computador, onde eu tenho duas referências relativa e referência absoluta. Em primeiro momento, é importante que a gente entenda o conceito de cada referência para então conseguir identificar dentro da minha fórmula o que é o que. Por exemplo, referência relativa é toda aquela fórmula que se move, ou seja, agora nesse momento ela é uma célula A1, eu vou para a célula de baixo, será A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Referência absoluta é aquela célula travada, ou seja, quando eu travo uma célula, ela vai hoje ser A2. A partir do momento que eu arrasto ela para baixo, ela vai continuar uma célula A2. E dentro dessas duas referências, da relativa e absoluta, eu tenho mais duas variáveis, que são a coluna relativa com linha absoluta e a linha relativa com coluna absoluta. Dentro desses exemplos, então, a gente vai aprender um pouco sobre cada um e sobre as suas principais funcionalidades através do Excel. Vejam aqui como os exemplos se comportam. Por exemplo, quando eu aciono uma referência relativa, a minha célula apresenta simplesmente letra e número, e assim basta então uma referência relativa. E numa referência absoluta, essa minha célula acaba recebendo um S cifrão aqui de financeiro, mas que seria então uma trava. Toda vez que a minha célula tiver essa trava, significa que a minha referência é absoluta, ou seja, está travada. Vamos aqui nos nossos exemplos, a gente tem aqui um valor, esse valor ele estará na minha célula H3, e a partir dessa minha célula eu vou então demonstrar um exemplo, fazendo uma multiplicação através desse valor pelo o valor que será o nosso valor absoluto. Vejam aqui como vai se comportar sem a célula fixada. Vou vir aqui, B3 vezes H3. A partir do momento que eu dou um Enter, ele fez a multiplicação corretamente. Mas percebam o que vai acontecer agora quando eu utilizar a alça de preenchimento para arrastar essa minha célula para baixo. Ela simplesmente se perdeu, ou seja, ela acabou movimentando a minha célula H3 de acordo com a minha alça. Ou seja, ele manteve aquela ordem H3, H4, H5 e H6, deixando então o meu valor final errado. Vejam que eu não estou multiplicando nada. Para mim finalizar aqui a multiplicação, ou eu poderia vir aqui e inserir o valor nessa célula, ou eu teria que vir aqui e alterar para H3. E através da fixação da célula, através do atalho, é possível simplificar esse cálculo. Ou seja, eu venho aqui na minha célula H3, ó, vejam bem aqui em cima, e eu vou então utilizar o atalho do teclado. Ou seja, para o MacBook, que é o exemplo que eu estou utilizando, eu preciso apertar Fn e F4. Para o caso do Windows, o F4 apenas é suficiente. Agora eu vou dar um Enter. Nesse caso, a minha célula H3 deixou de ser uma célula relativa e passou então agora a ser uma célula absoluta, ou seja, está cadeada. E agora eu posso vir aqui na alça de preenchimento e ela se mantém, ó, vejam só. Ele acabou se movimentando a célula B5, B6, mas o H3 acabou se mantendo, o que me auxilia então no demonstrativo.
E logo aqui abaixo eu tenho o mesmo exemplo, mesmo cálculo para ser feito, mas de maneira horizontal. No meu primeiro exemplo, então, acabei na forma vertical, e agora eu vou demonstrar como resolver essa mesma situação na maneira horizontal. Eu venho aqui, então, vamos multiplicar a célula C8 vezes o H3. Vou dar um Enter. E agora eu vou utilizar a alça de preenchimento para o lado direito. E o que vai acontecer será a mesma coisa que antes, só que de maneira horizontal. Ou seja, a minha célula H3 acabou também se movimentando no sentido horizontal. E não é o que eu desejo. Eu quero que esse meu valor de célula seja fixo. Como eu faço isso? Utilizando o atalho do teclado FN F4 para o MacBook ou F4 para o Windows. Vou vir aqui, FN F4, darei um Enter e aqui, então percebam que a minha célula deixou de ser relativa e agora é uma célula absoluta. Vejam só, aqui então estaria finalizado as minhas células através de travamentos individuais. Mas, como eu tinha comentado no início dessa aula, é possível fazer esse travamento de maneira individual, que eu digo coluna e linha separados. Ou seja, quando eu aperto novamente um FN F4, vou vir aqui, vou apagar esse exemplo, e vou vir aqui nessa minha célula absoluta. Se eu apertar novamente no FN F4, ó, vejam que ele alterou. Ó. Ele me permitiu agora apenas um cadeado, ou seja, apenas na linha. Eu arrasto para baixo, a minha linha acaba sendo fixa. Mas, nesse caso aqui, como a minha célula deixou de ser fixa, se eu vir e arrastar para o lado, a minha coluna vai se movimentar, vejam só. Eu arrasto na vertical, o H3 se mantém. Por quê? Porque eu estou apenas com a minha linha cadeada. Me movimento na horizontal, a minha linha se movimenta. Como eu inverteria isso? Dando mais um F4. Eu venho aqui, um F4, o cifrão fica apenas na frente da letra e acaba então bloqueando a coluna. E assim eu consigo identificar como faz a fixação da célula. Ou seja, o cifrão em frente da letra bloqueia a coluna. O cifrão em frente ao número bloqueia a linha. E assim eu consigo fazer esse jogo. Então, por exemplo, se eu tenho uma fórmula, eu tenho diversas fórmulas na horizontal e algumas na vertical. Eu consigo assim mapear de uma maneira bem objetiva. Por exemplo, aqui eu gostaria então de cadear o meu B3, mas o meu H3 eu quero apenas a linha bloqueada. Então eu vou selecionando o F4 até que o meu cifrão fique em frente apenas do número 3. Vamos dar um Enter e vamos ver o que vai acontecer aqui. Vejam só, ele manteve a quantidade e manteve o valor fixo. Se eu viesse aqui novamente e apertasse mais uma vez no F4, o meu H3 já não vai mais ser fixo na linha, será fixo na coluna. E olha o que acontece aqui, já começou a se movimentar novamente. Mas, se eu viesse aqui e arrastasse na horizontal, ele permaneceria fixo. E esse é o jogo da referência absoluta com a referência relativa. É muito importante entender como funciona exatamente cada uma e trazer, então, através do Excel, em exemplos práticos como esse, a sua funcionalidade. Eu recomendo que você teste e pratique um pouco até conseguir visualmente saber diferenciar o que é uma célula relativa e o que é uma célula absoluta, apenas através do cifrão que é preenchido ao lado da letra. Vamos recapitular no final aqui? Vamos digitar aqui uma célula com linha relativa e coluna absoluta. Como que eu farei isso? Eu vou digitar aqui o C, que é a minha coluna relativa,
e a minha linha, que será absoluta, ela precisa ser travada. Então, como eu faria isso? Eu inseria um cifrão em frente ao número. E aqui, então, eu teria uma coluna relativa e uma linha absoluta. Para fazer o inverso, eu quero então a minha coluna absoluta. Eu vou inserir um cifrão, a célula, e agora a minha linha eu quero que ela seja relativa. Então eu simplesmente insiro o número. Ah, mas eu quero que as duas sejam absolutas. Então eu venho aqui, cifrão, coluna, cifrão e linha. E assim eu tenho então tudo bloqueado. E caso eu não queira mais nada, eu tenho aqui então a minha célula original, ou seja, como ela vem sempre. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.